Olá, pessoas maravilhosas. Estou aqui para fazer uma indicação de 2 filmes para vocês sobre a República Brasileira. O fim da febre amarela seria realmente um alívio. E ninguém vai fazer nada com a gonorreia? A gonorreia é problema de governo. O primeiro deles sobre o inicinho da Primeira República no Brasil, chamado Sonhos Tropicais. A capital deve servir de exemplo ao país. Se passa ali por volta de 1900, 1904, e ele narra a história de 3 figuras principais. A Esther é uma judia polonesa que vem para o Brasil e ela é obrigada a ir para um prostíbulo no Rio de Janeiro. Uma história bem pesada, mas o pano de fundo da história da Esther são as reformas sanitárias no Rio de Janeiro. Ela participa ativamente da revolta da vacina. Então te dá um pano de fundo aí significativo para compreender aquele momento. É o que nos leva ao segundo personagem, o próprio Oswaldo Cruz, médico recém-chegado do Instituto Pasteur lá na França, tenta aplicar no Brasil aqui as medidas profiláticas que são associadas ao desenvolvimento da microbiologia. Então ele tenta provar que é o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela. Ele trata indivíduos que estão doentes pela sífilis ou pela peste bubônica, que é uma das doenças aí que se alastram pelo Rio de Janeiro no início do século XX. As doenças não surgem do nada. Aglomerações, falta de higiene, ignorância. E o nosso terceiro personagem é o malandro carioca. Você já deve ter ouvido falar daquela famosa fazendinha de ratos que era feita durante a revolta da vacina. Lá no filme, isso e muito mais é mostrado para você. Oswaldinho, dessa vez eu tiro a barriga da miséria. Então não vai perder esse filme, Sonhos Tropicais, disponível inteiro e gratuitamente no YouTube. Bom, o segundo filme, ele é um filme histórico e com uma carga histórica muito forte. Ele é um filme baseado, inclusive, na biografia do Getúlio Vargas, escrito pelo Lira Neto, que é uma biografia fantástica. O filme Getúlio, ele narra os últimos dias da vida e, obviamente, do governo do presidente Getúlio Vargas. É muito importante lembrar que narra no seu segundo mandato, tá, gente? De 1951 até 1954. Minha missão era ser presidente da República. Perante Deus, eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro. Então vai narrar, por exemplo, os conflitos que ele enfrenta com o jornalista e político Carlos Lacerda. Inclusive, passa muito bem o atentado da Rua Toneleiros, que é um atentado muito significativo para a crise que leva ao suicídio do Getúlio Vargas. Ah, Verde, mas você tá dando spoiler, ele vai suicidar. Ô, gente, a gente sabe da história, ele suicida. Agora, o importante do filme é ver, por exemplo, o comportamento da família dele. É ver a relação que ele estabelece com os seus ministros, inclusive Tancredo Neves, que era o seu ministro da Justiça naquele período, uma figura também muito importante para a história republicana brasileira. Então, entender estes meandros políticos que levam até o suicídio de Getúlio Vargas é muito importante, e esse filme traz de uma forma muito clara uma narrativa muito bem construída. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? E o melhor de tudo, disponível no Netflix. Então você digitando Getúlio, você consegue ter acesso a uma parte significativa da história do Brasil. Essas foram as nossas dicas. Espero bastante que você aproveite, tá ok? Um abraço!